Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Diz o verso 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo 1 desse texto, a Bíblia diz que os serafins com 2 asas cobria o seu rosto, indica reverência. Com 2 asas voava, indica prontidão para o serviço. A Bíblia também diz no ano da morte do rei Uzias. Uzias foi um rei de muitas conquistas, de muitas vitórias, mas no decorrer da sua trajetória, Uzias ele ficou orgulhoso, e por causa da sua presunção, Uzias ficou leproso e perdeu o seu reino e morreu. Nesta ocasião, Isaías aparece em cena com seus 20 anos de idade, na flor da idade, cheio de sonhos, de projetos, e Deus o chama para ser profeta, para ser o seu porta-voz. Mas Isaías, ele tinha um hábito de ir ao templo para adorar a Deus, baseado na rotina, sem vida, sem entusiasmo. Mas em um certo momento, ele experimentou uma profunda experiência com Deus, que o transformou, que o purificou, que o capacitou para o exercício da sua função profética, e chegou ao ponto de se expressar em palavra, dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui é uma atitude de todo aquele que tem experiência com Deus. E a Bíblia diz no verso 1, diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
alto e sublime trono. Sublime é aquilo que está no mais alto grau de perfeição. O trono de Deus é alto, o trono de Deus é exaltado. Deixe Deus estabelecer o seu trono no centro da tua vida, da tua alma, do teu coração. Deixe Deus comandar o centro da sua vida. Como está a sua vida? Ela tem o trono de Deus estabelecido ou está com ausência do trono de Deus? O versículo também primeiro diz o texto bíblico: assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. As abas da veste de Deus é grande, as abas das vestes de Deus é flutuante, encheu o templo ficou cheio da presença de Deus. Qual é o grande vazio da sua vida? É a falta de dinheiro, é a falta de amigos, é a falta de comida. Qual é o grande vazio da sua vida? Existe um vazio na sua vida, no centro da sua alma, que precisa de ser enchida pela presença gloriosa do nosso Deus. A Bíblia também nos diz aqui no versículo 5, o texto diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Isaías reconheceu o seu estado de perdição. Isaías estava perdido, mas no momento da sua perdição, ele foi tratado, ele foi transformado com o toque da brasa viva. O versículo 6 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. A brasa viva, ela estava à disposição do serviço de Deus. A brasa viva, ela estava com sua chama aquecida, não havia cinza, ela estava pronta para o serviço de Deus. A brasa viva cauterizou os lábios do profeta Isaías. Deixe a brasa viva de Deus aquecer o seu coração, para você sair dessa vida de mornidão espiritual. Deixe o fogo da brasa viva de Deus aquecer o seu coração, o fogo da palavra de Deus, como diz Jeremias, no capítulo 23, verso 29, não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha. A Bíblia também diz no versículo 7, o texto diz: com a brasa tocou a minha boca, e diz: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A pessoa iníqua é uma pessoa que vive em perversidade. A pessoa iníqua, ela não está de acordo com o plano de Deus. Quando ela ou ele se arrepende das suas iniquidades, os seus pecados são perdoados e ela ou ele recebe a misericórdia de Deus. A Bíblia diz em Isaías 55, verso 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Deixe Deus remover
a iniquidade que está centralizada no teu coração. Ele é Deus de restituição. A Bíblia diz em Joel 2,25: restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Quando você se voltar para Deus, Deus vai remover tudo aquilo que você perdeu. A Bíblia diz em Joel 2,24: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, sinal de bênção e de prosperidade. Você precisa experimentar as bênçãos e a prosperidade de Deus. Deixe a sua iniquidade, volte para Deus enquanto é tempo, porque a Bíblia diz no versículo 7: com a brasa tocou a minha boca, e diz: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O pecado é a raiz de toda a miséria na vida do indivíduo. O indivíduo, com seus pecados, ele não pode agradar a Deus. O indivíduo, com seus pecados, ele não pode usufruir de uma íntima comunhão com Deus. Tome uma iniciativa, resolva o problema do seu pecado, seja purificado, seja tratado, receba a palavra de Deus, deixe o Espírito Santo aplicar uma porção da palavra de Deus no seu coração, e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém.